Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus e ao presbítero Petrônio, obrigado pela condução do nosso culto até agora. Quero dar também as boas-vindas àqueles que nos visitam hoje. Nossa igreja caminha a cada domingo no mesmo livro da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, e hoje nós estamos na 10ª mensagem no livro de Isaías, para onde já peço que os irmãos abram a sua Bíblia. Hoje, na verdade, nós vamos ter a continuação da mensagem da semana passada, uma mensagem em 2 partes, uma mensagem em 2 domingos. E vamos continuar o texto que nós começamos na semana passada. Estamos nessa caminhada, como nós falamos, há 10 domingos. E temos visto nesses 10 domingos este tema geral de todo o livro de Isaías. Quero convidar os irmãos a nós lermos juntos, que vai ser projetado ali, o tema do livro de Isaías, assim que o pessoal da mídia se encontrar. Vamos lá? Clique. Olha o suspense. Pronto. Vamos lá, irmãos, a uma só voz. Mais um clique, por favor, meu irmão. Isso, agora sim. O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Muitos de nós conhecemos desse livro, do livro de Isaías, apenas versículos isolados, especialmente versículos que têm a ver com a vinda do Salvador, em outras palavras, com o Natal. Porém, este, ao nosso entendimento, é a macro-mensagem, a mensagem geral que Isaías queria falar 700 e tantos anos antes de Cristo ao povo de Deus de Judá e de Jerusalém. Este livro ele tem, como já falamos várias vezes, uma divisão natural, do capítulo 1 ao 39, é uma parte de mais peso, de mais condenação, de mais chamada de atenção do povo, mesmo que aqui e acolá, como nos textos de hoje, há bastante promessa e esperança, mas o tom maior é de confrontação para que o povo viesse a um arrependimento e se voltasse para o Senhor. Do 40 até o final, a polaridade inverte. Há muito mais consolo, há muito mais promessa, enquanto Isaías ainda assim chama um pouco a atenção do povo. Bem, nós estamos bem no começo dessa primeira parte e exatamente onde estamos é um lugar chamado pelos comentaristas, pelos escritores, de o livro de Emanuel. É o capítulo 7 de Isaías, até onde nós chegaremos hoje, o capítulo 12, aonde é uma consequência, um desenvolvimento do capítulo 6, onde nós temos o chamado, o recomissionamento de Isaías, aquele famoso capítulo onde Isaías tem a visão do Senhor glorificado, exaltado, e ali ele se declara pecador como o povo, é purificado pelo Senhor e é enviado pelo Senhor novamente para pregar ao povo. E o capítulo 7 ao capítulo 12 é o desenvolvimento disso. Na semana passada, irmãos, nós, como vocês estão vendo ali, vimos a primeira parte da nossa mensagem, ok? E nessa mensagem nós vimos a seguinte grande ideia. Pode clicar que vai aparecer ali. As esperanças humanas serão arruinadas enquanto o Senhor recompensa os que nele esperam. E nós vimos isso no começo, na semana passada, começando com o primeiro e o segundo ponto, que vão ser projetados ali, para a gente poder relembrá-los. Primeiro, nós vimos o seguinte: as ações malignas serão julgadas mesmo que operem o juízo soberano de Deus. Nós vimos como que o povo do império da Assíria seria castigado pelo Senhor, porque mesmo que eles tenham sido instrumento do Senhor para ir contra Judá, contra o povo de Deus, eles tinham um coração altivo, um coração arrogante. E do versículo 5 ao versículo 19 do capítulo 10, nós vimos exatamente isso. O Senhor mostrando que não iria tolerar aquele coração altivo, aquele nariz empinado dos assírios, achando-se inclusive melhores do que o povo de Judá, inclusive melhores do que o Deus de Judá. E aí, com certeza, o Senhor não iria tolerar. Na semana passada, nós também vimos o nosso segundo ponto. A ruína reservada ao mal deve nos levar a confiar nas promessas do Senhor, do versículo 20 até o 34. Em outras palavras, como nós vemos, meus irmãos, que Deus não deixará a injustiça sem juízo, Ele não deixará de julgar o mal e a injustiça, isso é um incentivo, aos olhos da palavra de Deus, para que nos voltemos ainda mais para o Senhor e que confiemos nas suas promessas. O Deus que tem julgado já o mal deste mundo e que julgará no final todo o mal,
e irá também cumprir as suas promessas para nós. Bem, isso é o que nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos percorrer os capítulos 11 e capítulo 12, que apesar de serem 2 capítulos, são textos pequenos, comparado aos capítulos anteriores. E eu quero convidar então os irmãos a nós fazermos a nossa leitura para podermos seguir no caminho da nossa mensagem. Vamos lá? Isaías capítulo 11, versículo 1 até o final do capítulo número 12. Dá uma olhada à sua esquerda e à sua direita e vê se alguém precisa pegar uma carona com você. Vamos lá, irmãos? O bonito coral diz assim a palavra do Senhor. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filistia a oeste, juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Capítulo 12. Naquele dia você dirá: Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: Louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Repetindo a nossa grande ideia, meus irmãos, as esperanças humanas serão arruinadas enquanto o Senhor recompensa os que nele esperam. Diferente da nossa primeira parte dessa mensagem da semana passada, irmãos, os 2 capítulos de hoje são capítulos bem mais agradáveis, são capítulos bem mais cheios de promessas. Neste livro de Isaías, eu considero um oásis, uma folga para o grande teor de repreensão que nós vimos em grande parte desde que começamos no capítulo número 1. Então essa é uma pausa necessária para esse livro, digamos assim, com temas bem pesados. Pesados, porém necessários
diante da ruína espiritual e da rebeldia epidêmica que assolava o povo de Deus nos dias de Isaías. E em meio a tudo isso, irmãos, no capítulo 10, na semana passada, Isaías começa a esclarecer que apenas um remanescente, uma parte do povo, iria rejeitar o mal, o qual estava destinado à destruição, né? Já vimos isso. E entender, só esse remanescente iria atender às promessas reveladas por meio de Isaías quanto ao reino futuro. Não um reino como eles tiveram desde os dias de Saul e nem nos dias de Salomão, mas um reino de absoluta justiça. Um reino onde o descendente esperado, aquele que vem da raiz de Davi, o Emanuel, iria reinar de forma absoluta. E de quem nós estamos falando? Eles não sabiam nesses dias, mas nós sabemos. Nós estamos falando, é claro, do Senhor Jesus. Este reino contrasta com o Império Assírio, a grande potência da época. Esse reino contrasta com todos os reinos que haviam existido e que existiriam depois. Todos os reinos humanos, irmãos, todos os impérios que nós já vimos, o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Império Grego e o grande Império Romano, todos eles passaram. O reino do Messias será para sempre. Ainda que também tenha, meus irmãos, uma manifestação física ainda não cumprida, ele já está entre nós e já reina absoluto sobre tudo. Os dois textos, meus irmãos, dos dois pontos que vimos até hoje incluem uma descrição do Messias, uma descrição do reino, propriamente dito, e fala sobre o remanescente que vai herdar este reino. Além disso, os textos de hoje contrastam, como dissemos, com os reinos humanos e com o pecado do povo de Deus. Então, Isaías escreve agora para que ele possa mostrar o que espera aqueles que deem as costas ao mal. O que espera aqueles que deem as costas às ofertas deste mundo. Isso servia para os dias de Isaías, isso serve para nós hoje também. O grande império que existe hoje não é mais um império humano, é o império das trevas. É um império onde, diz a palavra de Deus, o mundo jaz, o mundo está destinado ao maligno. E nós somos desafiados a rejeitar este reino a cada dia e se voltar para o Senhor Jesus, nos voltarmos para aquele que tem as promessas para nós. Falando nisso, vamos para o nosso texto. Então, eu quero desafiar você a fazer o que todo aquele que acompanha uma mensagem positiva precisa fazer. Deixar sua Bíblia aberta e acompanhar à medida que nós caminhamos, versículo por versículo, ou blocos de versículos, para que a gente possa entender o raciocínio, o que Isaías está pregando para esse povo, como eu disse, há mais de 2.700 anos atrás, ok? Seguindo o número da semana passada, em terceiro lugar, aqueles que confiam no Senhor podem esperar com segurança as suas promessas. Aqueles que confiam no Senhor podem esperar com segurança as suas promessas. Nosso texto anterior, que paramos na semana passada, no capítulo 10, ele terminou com as seguintes palavras. Vamos relembrar? Capítulo 10, versículo 33. Vejam, o soberano, o Senhor dos Exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com um machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Esse texto ele se referia principalmente aos inimigos do povo de Deus, mas ele também se referia ao Israel e ao Judá rebeldes. Todos eles seriam cortados, seriam derrubados, não ia sobrar nada. Paulo fala, meus irmãos, pegando essa mesma imagem, algo muito interessante. Lá em Romanos capítulo 11, ele fala o seguinte: eles, porém, foram cortados devido à sua incredulidade. 700 anos depois, o apóstolo Paulo, também um judeu, fala como que a incredulidade, a rebeldia, faz com que as pessoas sejam cortadas do plano de Deus para que eles não atrapalhem, não estejam mais ali usufruindo daquilo que não tem direito, porque não acreditam, porque não creem, porque têm respondido com incredulidade. Bem, aí o capítulo 10 termina dessa maneira. Olha como o capítulo 11, que lemos agora há pouco, começa no versículo 1. Encontramos já a promessa de que esta floresta cortada não seria algo para sempre. Desde tempos, meus irmãos, imemoráveis, não podemos lembrar
o povo de Deus esperava com antecipação a chegada, a vinda daquele que seria, ao mesmo tempo, Salvador, profeta, sacerdote e rei, isto é, o Messias prometido. E é exatamente ele que nós encontramos no primeiro versículo do capítulo 11. O ramo do tronco de Jessé é uma referência à descendência de Davi, da qual viria o Messias, isto é, o Senhor Jesus. Jesus é o renovo, e quando Jesus de fato veio, realmente a casa e a dinastia de Davi não tinha mais nada. Se você lembra bem, nos dias de Jesus, quando ele chega, não tem um rei, filho de Davi, no trono. Quem está lá? Herodes. Herodes nem judeu era. Ele era edomita. Ele era um usurpador. Ele era uma marionete colocada pelo Império Romano. Ele não tinha sequer direito de estar onde está. Por quê? Porque a descendência de Davi havia sido cortada por causa da rebeldia do povo. Bem, desse tronco cortado, nasce este renovo, ou seja, este broto, esta muda nova. E quando ele chegou, mesmo que tivesse só um tronco, agora ele está brotando novamente, ele está saindo aí da raiz de Jessé. Você lembra que Jesus, inclusive, irmãos, é chamado de Nazareno, não é verdade? Porque apesar que ele tenha nascido em Belém, depois os seus pais se mudaram para Nazaré, aonde ele cresceu desde pequeno, e aí ele era identificado como Nazareno, certo? Sabe por quê? Porque a cidade de Nazaré tira o seu nome da palavra Netzer, que significa raiz ou tronco. É por isso que Mateus escreveu o seguinte em Mateus 2:23. E foi viver numa cidade chamada Nazaré, e assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Portanto, irmão, Jesus é esta raiz, é este renovo, a raiz de Jessé, o filho de Davi. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Para mostrar que as promessas do Senhor, tal e qual nós começamos a ver no primeiro versículo do capítulo 11, nós sabemos que já se cumpriu. Jesus é o cumprimento dessa profecia, é o cumprimento dessa promessa, porque o nosso título ali, número 3, diz o quê? Aqueles que confiam no Senhor podem esperar com segurança as suas promessas. Isaías é repleto de textos onde a pessoa do Senhor Jesus se cumpre, se concretiza com a sua vinda. Por meio, então, meus irmãos, de Jesus, o Messias, diz o texto que o reino se tornaria realidade. Como ele faria isso? Apesar do todo o poder que ele tem, o texto destaca que ele faria pelo poder do Espírito do Senhor, é como você vê no versículo número 2. Por meio desse Espírito, Jesus, o Messias, combinaria com equilíbrio e perfeição atributos que muitas vezes são antagônicos. Olha o texto. Ele teria ao mesmo tempo sabedoria e entendimento. Por que isso é importante, irmãos? Porque Salomão era um homem cheio de sabedoria, mas às vezes lhe faltava entendimento. Como, por exemplo, ele ter 300 mulheres e adorar os falsos deuses dessas mulheres. Um homem extremamente sábio, mas que de vez em quando era meio burro. O Messias iria combinar sabedoria e entendimento. Que mais? Ele teria conselho, mas também poder. Ou seja, diplomacia, mas se não funciona, ele tem todo o poder para fazer o que ele quisesse. E o que ele quiser, inclusive. Terceira, ele teria conhecimento, e também temor do Senhor. Esse é um grande problema, muitas vezes, em nós. Quanto mais conhecimento as pessoas, o ser humano tem, mais cheio de si ele se encontra e menos ele teme a Deus. Não o Messias, não Jesus. Em equilíbrio perfeito, ele teria conhecimento e também temor do Senhor. É interessante, irmãos, que essas são características de santidade. Características que, inclusive, se juntam a outra descrição sobre o Messias que nós lemos algumas semanas atrás, lá no capítulo 9. Lembra? O governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essas não são, geralmente, aquelas características que os homens buscam em um libertador. Porque esta era a visão, irmãos, que o povo tinha sobre o Messias. E essa visão, ela perdurou até os dias de Jesus. Quando as pessoas anunciavam que lá havia o Messias, eles procuravam lá, ele está em cima de um jumentinho.
É esse aí? Com certeza, irmãos, ele não era um homem muito fraquinho, porque ele era carpinteiro, né, trabalhando duro a vida inteira, mas não tinha cara de guerreiro. Ele não impressionava. Jesus era um homem tão comum, irmãos, que essa é a razão porque Judas é contratado para poder identificá-lo. Porque nos filmes, né, você tem os discípulos tudo vestido igual e Jesus vestido diferente. Parece líbero de time de voleibol, né? Na vida real não era assim. Ele era comum. Isaías chega a dizer que ele não tinha o quê? Beleza nem formosura. Pastor, ele não era que nem o Jim Caviezel na Paixão de Cristo? Não, não era. Bonitão ele, né? Não. Ele era comum. Ele era normal. Ele não era impressionável. Ele não se destacava. Por quê? Porque as características, meus irmãos, de poder do Messias eram essas que nós estamos vendo aqui. Poder do Espírito, santidade, sabedoria, conhecimento e tudo aquilo que nós já lemos aqui. Características daquele que iria cumprir a aliança davídica e trazer o reino de fato à existência. Jesus confirma tal previsão de Isaías. Lucas registra que Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele mesmo fala isso sobre si, quando lemos exatamente Isaías capítulo 61. Lembra? Jesus lá em Nazaré, inclusive na sinagoga, lê Isaías 61 e diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Exatamente confirmando aquilo que Isaías havia falado 700 anos antes sobre a sua pessoa. Aí o texto segue, olha o verso 3. O verso 3 traz uma dificuldade na tradução, que eu quero elucidar para você hoje. Na sua Bíblia está escrito o seguinte: e ele se inspirará no temor do Senhor, correto? A Almeida, se você tem ela aí, ele traz outra coisa parecida, ele terá o seu prazer no temor do Senhor. O termo hebraico usado aí, meus irmãos, tem a ver com sentir o cheiro, em sentir a fragrância agradável. Então a ideia, meus irmãos, é que o Messias, não é que ele teria temor, nem que ele gostaria ou teria prazer em buscar o temor do Senhor. Aqui Isaías está descrevendo que o Messias, Jesus, seria capaz de identificar aqueles que esperavam por ele e aqueles que tinham, ele sim, o temor do Senhor. A ideia aqui, meus irmãos, é que o Messias, para usar o sentido do termo hebraico, sentiria a fragrância, o cheiro do temor do Senhor na vida daqueles que estavam sendo resgatados por ele. Por isso que ele não julgará, diz o texto do versículo 3, pela aparência, e sim pelo coração temente a Deus que essas pessoas demonstravam. É assim, meus irmãos, que Jesus, nos seus dias, identificava quem realmente estava desejoso de conhecer a verdade e aqueles que estavam apenas fazendo perder seu tempo. Aqueles que de verdade tinham um coração quebrantado diante do Senhor e aqueles que eram hipócritas, mentirosos e queriam apenas, como eu disse, praticamente fazer perder o seu tempo. Muitos chegavam até Jesus, alguns sinceros, como Nicodemos, João capítulo 3. Alguns sinceramente buscando a Deus, mas confusos, como a mulher samaritana, João capítulo 4. Mas, por outro lado, haviam aqueles que constantemente o testavam e queriam pegá-lo em alguma coisa para poder acusá-lo. Esses que não tinham absolutamente nenhum cheiro do temor do Senhor, talvez inclusive tinham um cheiro ruim da rebeldia e da resistência àquilo que Jesus ali ensinava. Então, diante desse quadro de que, como era o Messias, esse homem cheio do Espírito Santo, com todas essas características e que sabia identificar quem estava diante do temor do Senhor, estava cheio do temor do Senhor, o verso 4 diz que o Messias se levantará pelos necessitados e trará justiça aos pobres. Isaías traz aqui, meus irmãos, o contraste com o cenário que imperava em Judá. O que acontecia em Jerusalém e em Judá naqueles dias? Eram dias de injustiça. Por outro lado, o Messias traria plena justiça. E para isso, ele iria simplesmente aniquilar os inimigos, destruir aqueles que se levantassem contra ele. A afirmação final de Isaías, no verso 4, nos leva ao entendimento de que nem o ímpio, isto é, ninguém que não tenha se arrependido e se voltado para o Messias, irá entrar no seu reino, no reino messiânico, no reino milenar. Por quê, meus irmãos? Porque o texto fala que ele irá buscar e guardar os fracos, os pobres. Aqui ele não está falando, meus irmãos, de classe social.
Ele está falando daquele que tem necessidade de Deus, aquele que é pobre de espírito, aquele que tem necessidade de ajuda, e o Messias vem ajudá-los. Aqueles que eram altivos, aqueles que eram cheios de si, que achavam que já tinham tudo que precisavam, eles seriam, e eram rebeldes por causa disso, eles seriam completamente eliminados. E quando o Messias instaurar o seu reino, eles não entrarão lá. Isso porque retidão e fidelidade, diz o texto, serão como se fosse a sua própria vestimenta, completa o versículo 5. Ou seja, este Messias santo, justo, absolutamente justo, ele não irá tolerar que aqueles que se opõem à verdade entrem no seu reino. Pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje? Muito. Muito. Você acompanhou as notícias essa semana? Não há justiça. O que nós vivemos, meus irmãos, no Brasil e fora, é algo de cair o queixo. Se não me engano, foi semana passada, me perdoe se eu me esqueço ou foi na anterior, eu mencionei que um irmão nosso nos Estados Unidos foi preso porque ele estava do lado de fora de uma clínica de aborto, fazendo o quê? Quebra-quebra? Protesto? Carro de som? Fazendo bagunça? Não. Ele estava parado na calçada, orando em silêncio. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Aonde o maior escândalo de corrupção de alguns anos atrás, noticiado no mundo todo, agora simplesmente não aconteceu. Com uma canetada, as provas foram anuladas, nada existe. E eu poderia ficar citando aqui, meus irmãos, para quem já passou de meio século de vida, como eu e alguns aqui, a gente tem acompanhado na história do mundo injustiça sobre injustiça. Celebramos datas no Brasil que são baseadas em mentiras, são baseadas em falsidade. Você gostaria de morar em um reino onde nada disso existisse? Que se você fosse receber uma multa, ela seria justa, porque você realmente mereceu receber aquela multa, ela está num valor diante daquilo que você pode pagar? Que se você fosse penalizado por alguma coisa, porque realmente a justiça fez o seu trabalho, bem com a lei e a ordem. É isso que está sendo prometido aqui, meus irmãos. E para tanto, o Messias ia começar o seu reino unicamente com os seus servos, unicamente com aqueles que abandonaram a rebeldia e o pecado e se voltaram para ele. Esse reino começa logo depois da enorme tribulação que acontecerá no mundo, a qual pode começar exatamente a qualquer momento. Ou seja, para Isaías, o reino estava ainda muito longe, mas não está tão longe para nós. Ele está às portas, ele está perto. E o mundo irá se surpreender, meus irmãos, quando o rei voltar, ele estabelecer a sua plena justiça e não vai haver escolha nenhuma. A absoluta paz e justiça do reino, inclusive, continua sendo ilustrada por Isaías no nosso texto, de uma maneira muito peculiar. É ilustrado nos versos 6 até o 9. Aí você tem lobos, leopardos, leões e serpentes, vivendo em harmonia com cordeiros, bodes, novilhos e até crianças, predadores e, normalmente, as suas presas indefesas vivendo em harmonia. Esse é um texto, meus irmãos, que tem sido bastante discutido na história da igreja. Parte da cristandade, aqueles que defendem uma teologia amilenista, normalmente entendem tudo isso como uma mera figura, uma mera ilustração, não de um reino aqui, mas dos céus, da eternidade, onde reinará a paz e o mal será completamente extirpado. Ou seja, não há de fato leões, nem lobos, nem serpentes, nem nada. Só apenas uma metáfora, uma ilustração da absoluta paz que vamos ter e vamos conviver na eternidade, ou seja, aqueles que estiverem servindo a Jesus, é claro. Eu discordo dessa interpretação. Do outro lado dela, na alternativa, dispensacionalistas como esse que vos fala, normalmente entende de uma forma muito mais literal. Ou seja, no reino do Messias, a própria natureza será afetada. Ela será afetada, meus irmãos, de uma maneira muito referencial. Porque quem lê esse texto lembra do quê? Do Jardim do Éden. A natureza ela vai voltar a um estado quase igual antes da queda, quando o homem convivia com os animais em plena harmonia e não havia absolutamente nenhum ataque, nenhum problema, nenhum perigo, absolutamente nada. Como a morte de animais, nem mesmo para alimentar os outros animais, existia naquela época.
Assim, durante esse reino, o reino que está prenunciando o fim dos tempos e a eternidade, o Messias, como Deus, irá, vamos dizer assim, domar a natureza e tornar a natureza não mais ameaçadora para a própria humanidade. É por isso, meus irmãos, que o nosso texto fala sobre não vai ser feito absolutamente nenhum mal no santo monte do Senhor, como está no verso 9. Não vai haver mais nenhum tipo de violência, nenhum tipo de mal, nenhum tipo de dificuldades, onde a terra vai estar em absoluta paz. Alguém pode estar se perguntando, pastor, mas qual a utilidade disso daqui? Simples. Esse reino, meus irmãos, com absoluta paz, ele tem um grande propósito: mostrar que o problema do ser humano não é os outros. Mostrar que o problema do ser humano não é a sociedade. Mostrar que o problema do ser humano não são as suas dificuldades. Então você chega em casa chateado, espumando, saindo fumaça do seu nariz, tá ruim, tá tudo. Aí você briga com a esposa ou com o esposo, chuta o cachorro, grita com o menino. Ela, no fundo, a culpa é de quem? A culpa é do presidente, do governador, do prefeito, do guarda de trânsito, do cara. É de todo mundo, menos sua. E quando todas essas ofensas foram retiradas, quando todas essas ameaças do mal, irmãos, foram retiradas, onde não vai haver absolutamente mais ninguém ou nada que possa justificar a minha ira, a minha perda de paciência. É uma das razões porque o reino milenar vai cumprir, vai mostrar. E tudo isso vai acontecer, diz o versículo 9, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nos assegura esse verso. Mas a paz, irmãos, absoluta, não será a única coisa boa nesse reino. Isaías também trata de quem serão os súditos desse reino. Os súditos serão diversos. Diz o texto, vão ser tanto gentios como judeus, ou seja, não judeus e judeus. O verso 10 nos diz que naquele dia, as nações que antes andavam em rebeldia, agora governadas e formadas unicamente por homens e mulheres tementes a Deus, elas irão buscar o Senhor. Os dias de conflito, os dias de ansiedade e estresse da humanidade terão chegado ao fim. A expressão "e o seu lugar de descanso será glorioso" reflete uma realidade em relação ao sábado, ao Shabat, ao descanso que vai haver durante todo esse tempo. Não descanso, irmãos, porque não vamos trabalhar ou coisa assim, a gente já estava comemorando, né? Não vou trabalhar não, 1000 anos, não é isso não. Descanso porque aquilo que traz dificuldade à nossa vida, estresse, pressão, ansiedade, simplesmente não vai mais existir. Algumas pessoas se acostumaram a falar que as pessoas descansam quando morrem, não é verdade? Porém, isso não é verdade. Não é verdade quando a pessoa está andando longe do Senhor. Aqueles que decidem viver a sua vida de maneira independente, longe do Senhor Jesus, não de fato estão descansando após a sua morte. O descanso real, irmãos, é promessa apenas para aqueles que já entregaram as suas vidas a Cristo. O reino futuro será uma amostra desse descanso. Como eu disse, os dias de conflito, os dias de ansiedade, de estresse, de depressão, serão coisas do passado. Durante toda a vida daqueles que viverem os dias daquele reino, nós teremos apenas o descanso e a tranquilidade da absoluta paz e justiça que o Rei, o Messias, irá prover para todo o planeta. O Senhor irá terminar também de ajuntar o povo da aliança, o remanescente, os judeus que estiverem espalhados, versos 11 e 12. E além disso, toda a rivalidade que separou durante milênios as duas partes do reino físico de Israel, não é isso? O norte e o sul, chegará ao fim. Efraim, aí simbolizando Israel do norte, e Judá, o reino do sul, estarão em unidade. O verso 13 fala como ciúme e hostilidade entre esses irmãos terá chegado ao fim. Isto é, o reino será de unidade entre os súditos. Não vai haver mais competição. Eu posso ir até mais além, irmãos, algo que não está no texto, eu sei, mas todos os habitantes da terra, judeus, árabes, aqueles que vivem hoje em extremos de qualquer tipo de ideologia, tudo isso se acabará e a humanidade viverá em plena unidade. Diversidade, unidade, mas também vai ser um reino de vitória.
O resto do nosso texto fala de como o povo de Deus unido derrotará o resto dos seus inimigos. Isso acontece, é claro, nos dias logo antes da chegada da instauração do reino, da chegada do reino milenar. Por fim, nos versos 15 e 16, Isaías usa as figuras de Golfo do Mar do Egito, isto é, o Mar Vermelho, e o Eufrates, como símbolos de que os dias de opressão, os dias de escravidão, terminaram e nunca mais voltariam. O povo havia sido, irmãos, escravo no Egito, o povo de Israel, e havia atravessado o Mar Vermelho em terra seca quando saiu ali do Egito. Eles haviam também sido cativos na região do Eufrates, que nós vimos aqui, tanto pela Síria e depois seria pela Babilônia. E eles retornaram. Lembrando, meus irmãos, que tudo isso acontecerá no meio da ação e do poder do Senhor, trazendo o seu povo de volta, tanto como trouxe do Egito, como trouxe também ali da terra da Mesopotâmia. Para eles, meus irmãos, tudo isso era uma promessa do que acontecerá no futuro, onde o Senhor vai trazer de volta todo o remanescente, irá cumprir aquilo que prometeu, aquilo que ele fez através do Evangelho. Ele está trazendo não apenas por causa de razões políticas, mas alcançando cada vez mais o seu povo de volta para si. Bem, justiça, retidão, fidelidade, paz. Não é assim que às vezes a gente vê essas coisas? Pastor, não tem um negócio mais emocionante nesse reino, não? Talvez a gente está assistindo demais filmes de ação. Mas você já parou para pensar que todo filme de ação, depois da ação, o que se busca é paz, tranquilidade, bonança? Pode ver. Senhor dos Anéis, toda aquela guerra, aqueles monstros horríveis. Por quê? Para que o reino fosse estabelecido. Aliás, é um conto cristão. As Crônicas de Nárnia, mesma coisa. Ou qualquer filme de ação que você veja, no final se busca um final feliz, se busca tranquilidade. O reino promete, meus irmãos, exatamente isso, porque justiça, retidão, fidelidade e paz não é algo tedioso e sem graça. Muito pelo contrário. Seria um grande equívoco achar, meus irmãos, que isso tira a alegria e a satisfação e a diversão até. O Messias está prometendo, meus irmãos, que depois de uma enorme dificuldade que o mundo passará, de uma enorme batalha que o mundo passará durante a tribulação, ele vai trazer esse reino para que essas promessas possam alcançar aqueles que têm confiado nele, aqueles que têm esperado nele. Você está nesse grupo hoje? Você tem confiado no Senhor? Você tem permanecido firme naquilo que a palavra de Deus fala, naquilo que a palavra de Deus tem prometido? Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque nós somos constantemente puxados pelas promessas deste mundo. Prazer passageiro, alegrias passageiras. Quantas vezes, meus irmãos, a gente liga a televisão ou está assistindo um filme ou alguma coisa assim, nosso coração deseja aquelas coisas. Nosso coração deseja coisas que brilham, mas não são de fato nem ouro nem pedra preciosa. Promete uma satisfação, mas ela é temporária. O Messias está prometendo algo permanente. Mas aqueles que confiam neste Messias, neste Jesus, podem ter segurança que as suas promessas vão se cumprir. Uma das coisas que nós precisamos olhar para a palavra de Deus é como que, olhando para o passado, nós já vimos tantas dessas promessas se cumprindo. Nós começamos o nosso texto no versículo 1 do capítulo 11, falando dessa raiz de Davi, desse renovo, desse Messias que viria, e daqui a 3 meses, não é isso? Nós vamos comemorar o quê? A vinda, exatamente, do Messias. Assim como foi prometido, se cumpriu. A data pode até não ser certa do Natal, mas nós vamos lembrar. Porque o Natal, meus irmãos, é uma data que lembra das palavras do saudoso Tim Keller, que lembra o seguinte: o mundo não pode salvar a si mesmo. Não, pastor,
Natal é paz, tranquilidade, alegria e peru. Não. Natal é o mundo está perdido e precisa de um Salvador. As promessas se cumprem. Você tem confiado nas promessas do Senhor? Você tem guiado a sua vida? Você tem rejeitado as promessas deste mundo? O próprio Messias passou por isso, meus irmãos. Em Mateus capítulo 4, nós vemos que o próprio Satanás, ele nem delegou para um diabozinho de terceira categoria, ele foi pessoalmente. Levou o Senhor Jesus ao deserto e lá, pelo menos registrado, trouxe 3 grandes tentações. Eu não sei o que é passar fome, graças a Deus. E talvez até você que tenha vindo de uma origem muito humilde, talvez tenha vindo de uma família que talvez só tinha uma refeição por dia, tenha passado dificuldades, mas não sabe o que é ficar 40 dias sem comer. Acho muito difícil. 40 dias se passam. E Satanás diz para ele, faz com que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus dá aquela famosa resposta. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus disse, meus irmãos? Ainda que a minha integridade física fosse comprometida, as promessas do meu Pai são mais importantes do que a minha subsistência. Nós não ficamos 40 dias sem comer. Nós não estamos passando necessidades. E quantas vezes, irmãos, nós aceitamos com tanta facilidade as ofertas da sociedade, do mundo, das pessoas. 2 outras tentações foram trazidas. Uma delas, bem tentadora, para quem ama o poder. Satanás leva Jesus até um lugar alto e diz, todos os reinos do mundo eu lhe darei. Jesus só tinha que fazer o quê? O Criador adorar a criatura. Ele mais uma vez rejeita e diz que só o Senhor Deus é digno de culto. O ponto aqui, meus irmãos, é quantas vezes nós nos vendemos por muito menos. Porque acho difícil que Satanás já tenha oferecido a qualquer um de nós os reinos deste mundo. Eu nem saberia o que fazer com os reinos deste mundo. Às vezes ele me oferece coisa bem pequena. Eu quero oferecer para você apenas que você saia por cima nessa discussão. Só tem que fazer do meu jeito. Usar da minha ironia, do meu sarcasmo, da minha crueldade. Aí você vai ganhar essa discussão. Você vai sair por cima. Você vai receber a coroa. Você vai ser o cara. E eu não percebo. Nós não percebemos que a gente está de fato nos ajoelhando e aceitando a oferta, adorando a oferta feita pelo mundo. Qual é a promessa que o Senhor nos dá? Que Ele exalta os humilhados. Que Ele se agrada dos humildes. Senhor, mas essa eu não queria não. Eu queria mostrar para Ele. Eu queria mostrar com quantos paus se faz a canoa. Mas o reino do nosso Senhor, irmãos, é diferente. Paz, justiça, santidade, na contramão daquilo que este mundo tem oferecido. Nosso último capítulo de hoje, capítulo 12, bem curto, ele também tem boas notícias. Nosso quarto e último lugar ensina o seguinte: a segurança das promessas de Deus produz devoção nos que são por elas alcançados. A segurança, a confiança que eu posso ter nas promessas do Senhor deve gerar devoção, dedicação, consagração na minha vida, se eu sou por elas alcançado. Este é o texto, irmãos, de conclusão, capítulo 12, da primeira grande divisão que tem no livro de Isaías, que é do capítulo 1 até o capítulo 12. Também se encerra, como falamos no começo, o livro de Emanuel, capítulo 7 a 12. Esse nosso texto do capítulo 12 não termina olhando para trás, nem mesmo ele para relembrar a necessidade muito grave nos dias de Isaías, que era de mudança radical
de profunda mudança no povo de Judá. Nem isso ele fala. Ele fecha, ele termina com um olhar para o futuro e para o que seria aproveitado, usufruído, quando as promessas se cumprissem. E diante desse olhar para o futuro, o servo de Deus, aquele alcançado por essas promessas, é desafiado por esse texto até essa postura de devoção. Em outras palavras, essa postura de adoração. Novamente, o nosso texto começa com essa expressão que a gente já aprendeu, essa expressão temporal, né? Naquele dia. Uma expressão que nos transporta para o futuro. Um futuro ainda indefinido para nós, não sabemos quando, mas que olha para o futuro, para as promessas que vão se cumprir no futuro, no reino do Messias. Naquele dia. E essa devoção, meus irmãos, olha no versículo 1 do capítulo 12, começa com louvor. O motivo desse louvor, no verso 1, é o seguinte: a ira foi trocada por consolação. Vocês se lembram daquela cena do Rei Leão, que eu tive que assistir mais ou menos 377 vezes quando o Asaf era pequeno? Em fita cassete. Fita, não tinha nem DVD ainda. Acabava o filme, ele olhava para mim e dizia: pai, o leão. Eu tinha que distrair o menino durante 20 e poucos minutos enquanto a fita rebobinava. Lembra daquela cena que ele desobedece o pai e vai no cemitério dos elefantes? E quase pega pelas hienas. Até que o pai chega, põe as hienas para correr, o cinema todo vibrou. E aí ele volta com o pai, aquele pássaro mordomo, tipo, diz assim: vou orar por você, que você está perdido. E aí o pai está bravo. Nem olha para ele, mostrando que estava desapontado. Você me desobedeceu. Quase morreu e ainda quase matou a sua amiguinha Naila, né? Naila, a outra leoazinha lá. Nala. Naquela cena eu fiquei pensando, meus irmãos, como pai, quantas vezes a gente tem essa mesma sensação. Me dá vontade de torcer o pescoço da criança, né? Só eu ou vocês também? Mas só um pouquinho. De tanto que... Mas como é que a cena continua? Ele tem uma grande lição, mas depois a cena termina com o pai e filho rolando na grama. Tá tudo bem. A ira passou, a bronca já foi dada, o castigo foi dado. É o que acontece no nosso texto, irmãos. O primeiro motivo de louvor é porque a ira é trocada pela consolação, no verso 1. Isaías está se referindo aqui, irmãos, como, de maneira geral, o povo de Deus, naquele tempo, era alvo da ira de Deus e havia sido por um longo período. Na verdade, ainda continuaria depois dos dias de Isaías. O que Isaías capítulo 12 está falando, irmãos, é do futuro, onde eles olhariam para trás dizendo assim: Senhor, tu te iraste conosco justamente, mas o Senhor também nos consolou. O Senhor veio para nós com misericórdia. Como? Através e por meio do remanescente, isto é, o povo que restaria e voltasse para o Senhor, seria consolado pelo Senhor. Então perceba, meus irmãos, o leãozinho é consolado porque ele vê a besteira que fez e o papai reconhece isso. O consolo não é à toa, o consolo não é para o rebelde, o consolo é para o arrependido, é para o penitente, que é o que acontece aqui no texto. Eles estão louvando porque agora o consolo do Senhor veio diante do arrependimento do povo. A verdadeira devoção a Deus possui a percepção, irmãos, de duas realidades. A verdadeira devoção não adora por medo. Medo de um Deus que pode nos pulverizar a qualquer momento e que é um Deus caprichoso, é um Deus cheio de vontades, porque esse não é o Deus da palavra de Deus. Esse não é o nosso Deus. Mas a verdadeira devoção também não adora a um Deus banana, porque esse também não é o nosso Deus. Um Deus que passa pano, que passa a mão na cabeça e deixa o ser humano fazer o que quiser. Esses dois extremos não refletem a pessoa do nosso Deus. A verdadeira devoção, irmãos,
é um Deus cuja ira é compreensível, porque faz parte da sua natureza e faz parte do seu direito. Filho, quando você, aproveitando a menção de pais e filhos, quando você vê a raiva, a indignação, né, a chateação do seu pai e da sua mãe, porque ele se importa. E porque certamente você fez algo que merece essa raiva, essa indignação, essa chateação. Então, meus irmãos, quando o Senhor se mostra assim para conosco, a nossa posição não deve ser, por que você está assim? A nossa posição deve ser sempre, o que eu fiz? Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque a ira do Senhor é justa. Ele se ira porque o nosso pecado, a nossa rebeldia, causam essa situação. Mas a verdadeira devoção, meus irmãos, também não falha em reconhecer a graça, o amor e a misericórdia de Deus que são constantemente estendidas a nós. De fato, meus irmãos, Jeremias vai escrever 130 anos depois que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. O que Isaías está respondendo, meus irmãos? Jerusalém está invadida, o templo está destruído, mas nós ainda estamos aqui. Nosso povo está sendo levado para o cativeiro. Jeremias sabia que lá ficaria 70 anos. E a pergunta que não quer calar é, por que então Deus não passou a régua e destruiu tudo? Por causa da sua misericórdia. Porque ele sabia que no meio daquele povo, meus irmãos, ainda tinha um remanescente que voltaria 70 anos depois. Ele mostra a sua graça e a sua misericórdia. Tudo isso, meus irmãos, é uma ótima imagem do Evangelho. João capítulo 3, versículo 36 nos diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Paulo completa esse pensamento em Romanos 1,18. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem, que abafam a verdade pela injustiça. Esse é o cenário. Mas aí, meus irmãos, entra o Evangelho, aí entra Jesus. Paulo, de novo, em Romanos 5,9, diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. E a razão, o próprio Isaías profetizou muitos anos antes do Messias chegar para realizar. Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, sobre o Messias, a iniquidade de todos nós. Quando eu estava dando alguns arremates, meus irmãos, eu estava ouvindo nessa mensagem, estava ouvindo uma canção do grupo Casting Crowns, que é muito, muito conhecido. E essa canção diz o seguinte: quem sou eu para que o Senhor de toda a terra se importe em saber meu nome, se importe em sentir a minha dor? Quem sou eu para que a brilhante estrela da manhã escolha iluminar o caminho para o meu coração que está sempre errando? Não por causa de quem eu sou, mas por causa do que tu fizeste. Não por causa do que eu fiz, mas por causa de quem tu és. Eu sou uma flor murchando rapidamente, aqui hoje e amanhã já se foi. Uma onda sacudida no oceano, um vapor ao vento. Mas ainda assim tu me ouves quando estou clamando. Senhor, tu me amparas quando estou caindo e me disseste quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para que os olhos que veem o meu pecado possam olhar com amor e me enxergar novamente de perto? Quem sou eu
para que a voz que acalmou o mar me chamasse através da chuva e acalmasse a tempestade em mim. Não por causa de quem eu sou, mas por causa do que tu fizeste. Não por causa do que eu fiz, mas por causa de quem tu és. Eu sou uma flor murchando rapidamente. Aqui hoje, amanhã se foi. Uma onda sacudida no oceano, um vapor ao vento. Tu ainda me ouves quando estou clamando. Senhor, tu ainda me amparas quando estou caindo. E me disseste quem eu sou. Eu sou teu. É isso que vamos louvar ao Senhor durante toda a eternidade. Quando estivermos, meus irmãos, no reino, que é apenas uma preparação, ou quando estivermos na final promessa do Senhor, que é a eternidade, aí sim de forma definitiva, eu tenho certeza que um pensamento estará sempre na nossa mente. Como eu posso estar aqui? O louvor ao Senhor é porque diante de tudo isso, Ele é, Ele próprio, a nossa salvação. Podemos ter confiança, podemos não temer. O verso 2 nos fala sobre isso, irmãos. Estamos seguros. O Senhor e o que Ele faz pelo seu povo é o nosso motivo de confiança, de força, de louvor. Ele é a própria salvação. Os tempos de lutas, os tempos de tristeza são passados. Nesse verso, irmãos, Isaías não está apenas destacando uma salvação que foi conquistada pelo Senhor como salvação eterna, espiritual, mas ele está dizendo, meus irmãos, uma salvação muito maior, aquela que define a nossa vida. Isaías está louvando a Deus pela própria essência salvadora de Deus. Não por um evento, mas por aquilo que o Senhor é. Confiamos no Senhor e Ele nos salvou. Então, podemos e devemos continuar confiando, porque Ele, o nosso Deus, segundo a sua própria natureza e caráter, irá continuar nos salvando. Continuar salvando os seus. Diante dessa verdade, dessa realidade, só resta espaço para confiança. Não há mais espaço para temor. O que Isaías está dizendo aqui, meus irmãos, não é apenas seja salvo e viva o melhor que você puder. Não, seja salvo e viva no melhor que Ele lhe possibilita viver. A salvação, meus irmãos, não é apenas tirar você do inferno e botar você no céu. Quando o nosso próprio Deus é a essência da salvação e Ele participa da nossa vida, a eternidade invade a nossa história. A eternidade invade o nosso dia a dia. Todos os outros seres humanos no mundo podem acordar, tomar o seu café, lavar o rosto, bater o seu ponto e viver uma vida normal. Eu e você não. Nossa vida está ligada na eternidade por causa da obra de salvação que o Senhor faz na nossa vida. Portanto, novamente, diante dessa verdade, diante dessa realidade, só há espaço para confiança, não há espaço para temor. E podemos olhar para o futuro dependendo do Senhor, em lugar de ter medo, ainda que um exército se levantasse contra nós, como inclusive diz o salmista. E o que essa salvação traz, meus irmãos? O texto diz que traz alegria para o povo de Deus. Verso 3. Aqui, meus irmãos, temos mais promessa da parte do Senhor. Tudo isso, e junto à salvação, será mantido e será perene, fluindo dessa fonte providenciada pelo próprio Deus para aqueles que são seus. A salvação, mais uma vez, não é apenas tira da condenação, coloca no céu. É viver uma vida abundante. É que eu queria abrir um parênteses. Você tem vivido essa vida abundante? Você tem vivido essa vida de paz, de tranquilidade? Você tem vivido essa vida, como diz o Senhor Jesus, onde rios de água viva fluem de dentro de você? Será que você já acorda mal-humorado? Como diz o pessoal popularmente, levanta de pé esquerdo todo dia? Engraçado, né? Nada bom é igualado com o esquerdo, né? Interessante. Será que você acorda assim? Será que essa é a maneira com que você encara as dificuldades da vida? Sempre de maneira pessimista? Isso são evidências, meus irmãos, de que a alegria da salvação está faltando na sua vida. Agora perceba, a culpa não é do Senhor Jesus, não.
A culpa é nossa. Quando nós não vivemos na nossa vida, na prática, os princípios da vida cristã, quando não vivemos a vida do Espírito, que somos aconselhados tantas vezes em Gálatas, em Romanos, em Efésios, quando não vivemos essa dimensão, parece, irmãos, que quando a gente termina o culto, faz a oração final, graça e paz, cruza aquela porta, passa de dimensão. É como se a nossa salvação ficasse guardada aqui dentro. Olha, sexta-feira eu pego, viu? Ou então, se não der, pego no domingo. O louvor que o Messias está recebendo aqui, queridos, é que nesse reino, essa salvação vai invadir a vida de tal maneira que vai trazer essa paz, essa alegria, essa satisfação, que com certeza todos nós tanto queremos. Diante disso, qual deve ser a nossa atitude de devoção? Já louvamos ao Senhor, mas nós precisamos fazer mais. Precisamos contar aos outros. Que o resto do nosso texto, meus irmãos, vai falar como que agora isso que eu tenho vivido, vou espalhar pelas nações. Essa é uma realidade para nossos dias hoje, mas é algo que também vai acontecer no reino milenar. Você já vai entender por quê. O reino messiânico, irmãos, ele é inaugurado, como eu falei, unicamente com justos. O remanescente de Israel, que vai ser resgatado, Isaías está falando sobre isso, e os justos entre as nações que sobreviverem na tribulação. O reino é inaugurado, em outras palavras, todo mundo é temente a Deus. Que bênção, né? Só que tem um probleminha. Filho de crente não é crentinho. Os seres humanos vão continuar crescendo, se multiplicando. O reino vai durar, meus irmãos, muito tempo. E muita gente vai nascer. Imagina, um tempo onde a maioria das doenças serão erradicadas. Não vai ter violência. Não vai ter gente, né? 60 mil mortos por arma de fogo no ano só. Acabou. Então a população do mundo vai crescer muito durante esse reino. E essas pessoas também precisam que os súditos do reino, diz o texto, verso 4, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Então no reino, a devoção também vai ser proclamação. Aí eu parei para pensar, meus irmãos, será que nós somos realmente devotados ao nosso rei hoje? Porque não é comum a gente querer contar as coisas boas que acontecem conosco? Rapaz, comprei um computador novo, comprei não sei o que novo, ganhei uma viagem, vou casar, meu filho vai nascer. A gente quer contar para todo mundo. Essa semana o irmão compartilhou, mais uma vez, o ultrassom lá, filho chegando. Não é normal? Será que eu tenho essa alegria, essa devoção para falar sobre o meu rei? Será que eu tenho essa necessidade de falar do meu rei? De proclamá-lo a todas as pessoas? De contar que essa pessoa, que ele ou que ela, não precisam viver na tristeza que vivem? Para pensar agora, lá no seu trabalho, no seu local de estudo, você não tem aquela pessoa que você diz assim, gente, como fulano é infeliz. Parece que todo dia ele toma banho numa banheira cheia de suco de limão. Ele é azedo. Você tem essa pessoa no seu trabalho? Eu só espero que você não seja essa pessoa no seu trabalho. Nós conhecemos aquele que é mais doce do que o mel. Nós conhecemos aquele que tira todo o amargor de qualquer vida. Nós temos a melhor notícia para poder entregar. Se no milênio, irmão, se no reino milenário isso é sinal de devoção, eu acredito que hoje também é. Falar daquele que nos alcançou. Como diz essa frase tão antiga, o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Que coisa triste quando um necessitado, como eu já fui, continue em necessidade, porque eu não abro a minha boca para falar que o rei está voltando, que no reino dele há absoluta justiça. Vamos terminar, meus irmãos, com alguns pensamentos. Nós cantamos agora há pouco uma música de
mais de século de existência, firme nas promessas, e no 154 do Cantor Cristão. Aí eu pergunto, como tal firmeza tem se percebido em nossas vidas? No nosso texto, esses leitores de 2.700 anos atrás foram desafiados a confiar que o renovo, a raiz de Davi, isto é, o Messias, viria e traria o reino de justiça. Nós já sabemos que o Messias, o Senhor Jesus, já veio, e essa parte da promessa não só já se cumpriu, mas também temos uma condição de participar do reino provida na cruz. Somos muito privilegiados, sabemos de tudo isso. Nós hoje, então, já temos, com tudo isso sendo cumprido com fidelidade, confiado de verdade nas promessas do Senhor. Como isso tem mudado, irmãos, por exemplo, a forma de nós lermos a palavra. Na forma de crermos nela, naquilo que ela nos promete, naquilo que ela nos garante. Na forma de deixar que a palavra guie a nossa vida, guie as nossas decisões. Muitas vezes difíceis de tomar. Por quê? Porque eu não estou lutando com o que eu quero fazer. A palavra me puxando para um lado e eu puxando para o outro. E querendo fazer do meu jeito. Por quê? Porque eu acho que eu sei mais. Porque eu acho que eu confio mais no que eu quero, no que o Senhor quer para mim. Como eu tenho, portanto, meus irmãos, confiado nas promessas, na segurança que Ele me dá e como isso tem influenciado a minha vida. Outra coisa, qual tem sido a sua resposta prática à fidelidade de Deus e à maravilha daquilo que Ele tem prometido? No nosso texto, lá no reino milenar, os súditos louvam, porque eles estão vendo ali, no dia a dia, as promessas do Senhor se cumprindo. O reino de paz, de justiça, de alegria na frente deles. Resultado, devoção, louvor, contando para as pessoas. Será que hoje, meus irmãos, apesar de eu não ter experimentado ainda essas promessas, porque são para o futuro, e as promessas que eu tenho experimentado? Quantas vezes, irmãos, nós somos fáceis em dizer, eu sou muito grato pelas bênçãos do Senhor. Ok. Mas você concorda comigo que gratidão necessita de ação? A gratidão pelo nosso pai, pela nossa mãe, por exemplo. Hoje, na vida da minha esposa, da minha cunhada, se traduz em cuidar da sua mãe, hoje necessitada de cuidados. Isso é verdadeira gratidão. Gratidão não é tapinha nas costas. Mãe, valeu aí, viu? Aí eu, nos 80 anos, força, te vira. Não, precisa de ação. Gratidão precisa de ação. E para com o Senhor, irmãos? Ele não precisa que a gente cuide dele, ele não fica velhinho. Nada disso. Ele quer, irmãos, a nossa obediência. Ele quer o nosso coração. Um cântico que nós cantamos aqui diz o seguinte: Tu me cercas de bondade, meu Senhor, tua misericórdia excede céus e terra. Resposta minha? Em tua presença me deleitarei todos os dias. Sempre há uma resposta, irmãos. Eu não posso apenas dizer que Deus faz, que Deus é. Mas eu devo responder com fidelidade e com obediência. Quando assim nós fazemos, irmãos, e nós desprezamos as esperanças humanas, quando nós entendemos que tudo nesse mundo, tudo que Ele promete vai passar e será arruinado, nós podemos esperar que o Senhor recompensa quando nós nele esperamos. Esse é o começo da promessa que Isaías entrega para o povo de Judá e Jerusalém em nome do Senhor. Nota triste, eles não aceitaram o que o Senhor prometeu para eles. A nota triste é que eles rejeitaram o que o profeta de Deus trouxe. Bem, eu não sou profeta do Senhor, um mero pregador, mas aqui está a palavra do Senhor nos fazendo novamente o mesmo desafio de 27 séculos atrás. Igreja, que nós possamos responder ao Senhor de maneira completamente diferente do povo de Judá daquela época. Que o Senhor não encontre rebeldia em nosso coração, que o Senhor não encontre atrativo por promessas e esperanças humanas, mas, por outro lado, que o Senhor encontre em nós apenas
o amor a Ele, a devoção e o desejo de confiar unicamente nele, sabendo que aquilo que Ele tem nos prometido é, além de muito melhor, é indestrutível, é eterno, é para sempre. Que isso nos conquiste e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, textos de esperança, de promessa, e que o impacto na nossa vida seja o oposto do que aconteceu na época de Isaías. Que possamos responder com dedicação, com devoção, com gratidão ao que o Senhor tem feito em nós. Muito obrigado, Deus. Hoje já vivemos as Tuas preciosas promessas e há muito mais para o Senhor cumprir em nossas vidas. Por isso nosso coração é grato, nosso coração é devoto, é dedicado, é quebrantado diante de um Deus tão bom como o Deus que nós temos. Nós te louvamos, Senhor, que Tu tens sido desta maneira toda a nossa existência. E o futuro é um futuro glorioso para nós, porque temos o Senhor sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus que assim oramos. Amém e amém.